A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Wellington Souza e este é o EBD no seu ouvido. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Joás e que você seja abençoado com esse estudo que nós estamos aqui transmitindo para cada um de nós. Graça e paz, eu sou o Felipe e hoje nós estudamos talvez uma coisa que você entenda. De novo, vocês vão falar sobre a teologia da retribuição, mas dessa vez nós analisamos o ponto de vista do nosso amigo Zofar e fizemos algumas considerações sobre o seu pensamento em relação à teologia da retribuição e de como ele trata Jó no seu sofrimento. Fique conosco, aproveite esse episódio para aprender um pouco mais a palavra de Deus. Jó capítulo 11 e o verso 1. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar, os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiples, em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderá tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais largo do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Jó, capítulo 20 e o verso 1. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder e me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não saberás tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas por um momento? Ainda que sua altura suba até o céu, e a sua cabeça cheguem até as alturas das nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre? E os que ouviam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará para ele no seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. O terceiro amigo de Jó a entrar no debate é Zofar. Não há nada de novo, e talvez você já perceba isso, nas argumentações desse tão grande dogmático da religião. Isso mesmo, dogmático da religião. Para ele, como os outros, o sofrimento de Jó é por causa de um grande pecado, pois o justo não passa por tribulação. Talvez, na verdade, com certeza, por causa dessa repetição das argumentações muito parecida entre os amigos, é que Jó os responde sempre em grupo, sempre responde aos amigos, nunca isoladamente, mas sempre
a todos eles de uma vez só. Veja, por exemplo, capítulo 12, versículo 2 do livro de Jó. Na verdade, vocês são o povo e com vocês morrerá a sabedoria. Capítulo 16, versículo 2. Tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Jó 19, 2. Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Jó 21, 2. Ouçam com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. De capítulo 27, versículo 5. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Veja, Jó sempre responde em grupo aos amigos e talvez justamente por conta disso, pelo fato de que a teologia, né, como disse, da retribuição, nada novo, né, está acontecendo aqui, ela sempre é retomada nas palavras dos amigos de Jó. Pois bem, antes de darmos início aqui às duas falas que o amigo de Jó, Zofar, tem, é preciso a gente mencionar justamente isso que eu disse agora a princípio, que diferente dos outros amigos, Zofar apresenta apenas duas falas. Além disso, como fiz nos episódios anteriores, Zofar é tido como naamita, ou seja, alguém que veio de Naamá, provavelmente. Segundo alguns, pode ser, e é provável que seja, que Zofar seja descendente distante de Caim, ou melhor, descendente dos descendentes de Caim. Naamá, na verdade, era filha de Lameque com uma outra mulher que ele teve, chamada Zilá, e irmã de Tubal-Caim. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 22, nós temos a menção sobre este momento de Lameque, por exemplo. Mas, assim como nos outros casos, é muito difícil a gente definir de que local de fato, ou melhor dizendo, de onde era a região que Zofar vinha. O fato é que ele era um Naamita. Pois bem, assim como Bildade, Zofar não perde tempo. A sua fala tem início com acusações. Veja aí o versículo 2, o versículo 3, né, de Jó. Ele diz: não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocente só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Então, Zofar já começa a sua fala trazendo acusações. E sem medo de errar, ele defende o dogma da justiça divina, com muita conversa, supondo saber tudo sobre Deus. É interessante isso, e é bacana nós percebermos isso, que cada amigo de Jó, embora defenda a teologia da retribuição, cada amigo de Jó tem uma característica própria. Mencionei no episódio passado que Elifaz era um místico bondoso, Bildade um tradicionalista, Zofar é um dogmático, alguém que defende por meio dos dogmas, sem olhar os lados, né, a teologia da retribuição. E o interessante é que ele sabe muito, ou pelo menos supõe saber muito sobre Deus. No comentário Champlin, né, no comentário do Antigo Testamento, o Champlin ele vai fazer a seguinte observação sobre Zofar. Abre aspas. Caros leitores, considerem todas as frívolas conversas sobre Deus de pessoas religiosas, especialmente entre os evangélicos, que fazem Deus entrar em tudo, a cada minuto, suprindo seus pensamentos e dirigindo seus atos. Eles banalizam Deus e fazem dele uma espécie de bichinho de estimação. Zofar era um homem que tinha muita conversa sobre Deus. E é assim que a gente tem que encarar as falas de Zofar. É como se ele fosse aquele tipo de pessoa que sabe tudo sobre Deus, e quando ele vai dar respostas para qualquer coisa, inclusive para o sofrimento, por exemplo, como nós vemos aqui no caso de Jó,
ele sabe tudo sobre Deus, ele tem todas as informações sobre Deus, ele conhece todos os planos de Deus, vamos dizer assim, tudo para ele resolve-se de forma muito simples, né? Tudo para ele coloca Deus e sabe o que está dizendo, sem avaliar, sem analisar, sem perceber que há, né, entre as coisas algo que pode ser diferente daquilo que ele pensa. Veja, não estou falando que Deus não esteja, não estou dizendo que Deus não esteja presente, ou que Deus não apareça, ou que Deus não permeie todos os fatos da vida, que não esteja no controle, não seja soberano. Mas eu estou dizendo que Zofar sabe muito sobre Deus, ou supõe saber muito sobre Deus, e tudo para ele tem uma justificativa muito simples. É interessante a gente parar e pensar a respeito desse ponto de vista, porque eu acredito que, assim como a maioria dos nossos ouvintes, a maioria das pessoas que acompanham a aula nesse instante, elas talvez sempre leram o livro de Jó tentando, uma tentativa bem difícil, né? Tentando se colocar no lugar de Jó, né? Então a pessoa geralmente quando nós ouvimos uma pregação, uma exposição ou uma leitura a respeito do livro de Jó, na maioria das vezes as pessoas elas estão olhando as coisas, tentando olhar as coisas a partir do ponto de vista de Jó, tentando se identificar com o sofrimento de Jó, e aí o ensinamento que fica é sempre que se Jó sofreu tudo aquilo e permaneceu fiel, ele é um incentivo, não é? É uma motivação, é um ensinamento para que nós façamos o mesmo, etc. Tudo isso é muito válido, é correto. Agora, quando nós estamos algumas aulas estudando a respeito do comportamento dos amigos de Jó, e hoje em especial a respeito do comportamento de Zofar, eu me sinto obrigado, Felipe, a me colocar no lugar de Zofar. E me colocar em que sentido? A servir de alerta, de exortação, para que todas as vezes em que eu tenha um Jó do meu lado, eu não reaja da maneira como Zofar reagiu, entendeu? Porque não é difícil a gente estar com um Jó do nosso lado, eu coloco aqui entre aspas, certo? Nós temos uma pessoa aflita ao nosso lado, nós temos uma pessoa em dor, em sofrimento ao nosso lado, e não é difícil nós assumirmos a mesma postura de Zofar, de nós sermos um teólogo, um teórico frio, cheio de fórmulas exatas, cheio de respostas simples. Então, para tudo nós temos uma resposta pronta, e aí nós podemos discorrer nos mais corriqueiros exemplos. Então, por exemplo, a gente vê uma família, um pai e uma mãe que está tendo problema na criação dos filhos ou no comportamento dos filhos, e a gente já vem com a fórmula mágica. A gente fala assim, não, também aquele pai, ele faz assim e não é legal, a mãe faz de tal maneira e é errado. A gente vê, por exemplo, um casal tendo dificuldades financeiras e a gente também já vem com uma fórmula pronta. Fala, não, mau administrador. Mau administrador, compra demais, gasta demais e tal. Então, para todo problema que um Jó, entre aspas eu coloco aqui, para todo problema que um Jó enfrenta do nosso lado, a gente tem uma resposta pronta. Observa como a gente geralmente lê o livro de Jó e toma os ensinamentos a partir do ponto de vista de Jó. Mas e o ensinamento que os amigos de Jó estão nos dando, né? Os alertas que eles estão nos dando, que às vezes a pessoa que está do nosso lado pode ser um Jó apenas sendo provado sem ter culpa, né? E aí nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos esse teórico frio como o Zofar foi. É muito importante nós nos colocarmos, como disse o Wellington, no lugar de Zofar, né? E é interessante que, fato é que toda vez nós temos sempre alguma justificativa simples e rápida para resolver, e nós sempre colocamos Deus no meio como se fosse simples colocar Deus no meio de alguma coisa, né? Como se nós tivéssemos de fato conhecimento profundo de Deus. E quando eu digo conhecimento profundo de Deus, mano, eu estou dizendo no sentido de que a gente supor que a gente conhece a Deus.
A gente tem que ter esse cuidado, sobretudo nessas situações quando nós temos pessoas sofrendo ao nosso lado, seres humanos com as mais dificuldades possíveis, e nós tentamos colocar de forma dogmática respostas simples para aquilo. A matemática de Zofar era pecado mais pecado mais pecado igual a sofrimento, ou melhor, muito sofrimento. Ou seja, nós solucionamos coisas muito complicadas, coisa que Zofar, por exemplo, e os amigos, né, Bildad e Elifaz não conseguem explicar. E aqui eu gostaria de deixar esse tom na conversa, né? Que os amigos, parece não, na verdade é repetitivo o que os amigos de Jó fazem, retomando a teologia da retribuição constantemente, né? Mas se nós percebermos, né, esse comportamento repetitivo é um comportamento que no tom a gente deve perceber que eles repetem justamente porque eles não conseguem explicar o sofrimento de um inocente. Eles não acham justificativa para o sofrimento de um inocente, eles não têm noção, eles não conseguem explicar, e daí eles ficarem repetindo o discurso da teologia da retribuição constantemente. Ô Felipe, essa sua última fala me desperta o seguinte raciocínio, que nós seres humanos, isso não é uma exclusividade da nossa geração ou da atualidade, é desde que existe o ser humano caído, né? Nós temos extrema dificuldade com tudo aquilo que nós não conseguimos explicar, né? Haja vista as grandes discussões entre fé e ciência, etc. e tal. Então, tudo que a gente não consegue explicar, nós temos extrema dificuldade. E o ser humano, muitas vezes, ele nessa sede, nesse anseio e nessa tentativa de querer explicar tudo, né? Querer justificar, querer encontrar uma resposta para tudo, o ser humano acaba emitindo ali palavras, opiniões cada vez mais graves, mais terríveis e mais pecaminosas. Então a gente vê no comportamento aí dos amigos de Jó essa inquietação deles por querer ter uma resposta, porque você vê, inicialmente, quando começa o sofrimento de Jó sem causa, né, eles começam a insinuar, eles começam a especular, a alfinetar Jó ali, dizendo: ô Jó, é pecado, você fez alguma coisa, você tem culpa no cartório, etc e tal. E aí eles não tinham muito nada concreto. No que Jó vai reagindo e vai protestando e vai se pronunciando, eles usam isso contra Jó. Então você vai observar aqui, por exemplo, a postura de Zofar agora no começo do capítulo 11 que nós lemos, qual que é? Jó vai continuar falando aí, jogando palavras ao vento, e a gente vai deixar ele quieto, quer dizer, então eles estão se apegando aos protestos de Jó, às muitas falas de Jó, para dizer que o sofrimento de Jó é consequência das falas dos protestos dele. Só que nós temos que lembrar que as falas de Jó vieram por conta da sua dor, do sofrimento em relação às perdas que ele teve, né? Então não tem como dizer que o que Jó está passando é culpa das muitas palavras dele. Afinal de contas, ele só está falando porque ele está sofrendo, né? Então, muitas vezes a pessoa que assume essa postura de querer ser um juiz, como Zofar está sendo, ele comete absurdos terríveis nesses julgamentos. É trágico que algumas pessoas adotem essa perspectiva simplista dos amigos de Jó, né? E entendam que através do sofrimento as pessoas são punidas porque pecou. Diferentemente, até então precisamos, em vez de julgar, consolar. E não vimos isso no livro de Jó que estamos estudando aí, não vimos essa atitude dos amigos de Jó quando Jó precisou ser consolado, mas sim foi acusado de uma maneira totalmente depravada, né? Não precisamos muitas vezes acusar os nossos irmãos e irmãs em meio ao seu sofrimento, né? E temos ter a capacidade, né, ter o discernimento do Espírito muitas vezes para dar uma palavra confortadora, um aconselhamento que motive essa pessoa a viver uma experiência mais propícia aos olhos de Deus. Pois bem, observe que inicialmente Zofar ele chama a atenção de Jó
como se fosse um puxão de orelha mesmo, sabe? Como se alguém chegasse a Jó e desse um puxão de orelha a respeito do que ele vem falando. E categoricamente, Zofar diz que Jó é mentiroso. Note nos versículos 2 e 3 como é que Zofar se dirige a Jó. Ele diz assim, você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Veja que quando ele diz o seu palavreado fará calar os homens, Zofar está um tanto quanto acusando o seu amigo de palavras falsas, ou seja, o seu palavreado, a ideia de palavreado aqui é como se Jó estivesse falando demais, e dentre essas palavras que ele fala demais, são palavras falsas, palavras mentirosas. Além disso, Zofar diz que Jó está zombando de Deus nas suas palavras. E é claro, irmãos, a gente tem que ler com calma, com cuidado, e perceber que por muitas vezes Jó ele parece tornar-se muito pesaroso em suas palavras, por exemplo, em direção a Deus. A gente vê isso nos capítulos, nas falas de Jó. Mas o que está em jogo aqui, irmãos, é o sofrimento de Jó. E é isso que a gente tem que perceber. Quando Zofar se dirige assim, ele não leva em conta, e a gente gostaria de ficar reiterando isso, ele não leva em conta o sofrimento do seu amigo. Zofar não leva em conta o quanto Jó está sofrendo, o quanto Jó, além daquilo que ele já está sofrendo por conta da perda dos filhos, das enfermidades, da perda dos bens e tudo que envolve a sua vida, Jó está sofrendo muito mais com as palavras dos seus amigos. Note que esse é o primeiro ciclo do debate ainda. E no primeiro ciclo do debate, Zofar, ele não perdoa. Mais do que Bildade ainda, e mais do que ele faz, embora Bildade já tenha sido um pouco mais grosso, como nós dissemos no episódio passado, Zofar, ele é muito mais duro do que o próprio Bildade, por exemplo. Veja, usando de sarcasmo, Zofar acusa Jó de soberba, uma vez que o próprio Jó se considera puro e inocente. Zofar deseja, olha só, Zofar deseja que o próprio Deus apareça ali naquele momento para mostrar como Jó era falso e arrogante. Versículos 4 e 5. Sabe aquele pseudo-cristão? E eu chamo assim pseudo é aquele que parece cristão, mas não é. Que na ânsia de dizer que conhece a Deus, pragueja palavras de condenação às pessoas. Sabe? Como se ele estivesse representando a Deus. Já viu aquele tipo de pessoa que em qualquer situação ele está amaldiçoando, Deus vai destruir você, Deus vai acabar com a sua vida, isso é por causa do seu pecado, isso é porque você é ruim, isso é porque você fez isso. Ele tem ânsia, não é, de usar Deus, de falar sobre Deus a pessoa que está sofrendo ou as outras pessoas de forma como se ele conhecesse. Esse é o Zofar. Esse é aquela pessoa que faz isso. Zofar é justamente esse tipo de pessoa. Veja o que diz o Henry a respeito dele no trecho do seu comentário no Antigo Testamento. Abre aspas. Ele roga a Deus e deseja que ele se manifeste contra Jó. Este homem está tão confiante de que Jó está errado que nada lhe satisfará a não ser que Deus se manifeste para calá-lo e condená-lo. Normalmente, estamos prontos e seguros demais para fazer com que o Senhor, Deus, se interesse pelas nossas discussões e para concluir que, se ele decidisse falar, ficaria do nosso lado e falaria por nós, como Zofar aqui. Veja, Zofar está apelando à presença de Deus, não é? Mesmo sabendo que Deus não apareceria naquele momento, ele está apelando a Deus ali naquele momento. Para quê? Se Deus aparecer aqui, Jó, presta atenção, se Deus aparecer aqui, Deus vai confirmar tudo o que eu estou dizendo. Se Deus descer do céu, e de forma, vamos usar aqui o termo teológico, que a gente já está acostumado a usar há bastante tempo na igreja, de forma teofânica, aparecer aqui em carne e osso, nesse momento, nesse diálogo, nesse nosso debate, Jó
Se Deus vier aqui, Deus vai confirmar o que eu estou dizendo. Deus vai corroborar, ou seja, Deus vai dizer que o que eu estou dizendo é verdade. Você está em pecado, Jó. Mas ele não para por aí. Ele não para por aí. Veja o versículo 6. Eu vou ler 3 versões diferentes. Ele diz assim no versículo 6, usando a NVI. Fique sabendo que Deus esqueceu algum dos seus pecados. Aqui o texto parece ser ironia. Fique sabendo que Deus esqueceu de alguns dos seus pecados. A NVT ela é mais direta. Escute, Deus sem dúvida o está castigando muito menos do que você merece. Tá, Felipe, eu não gosto de nenhuma dessas versões, eu gosto da Almeida Corrigida. Olha o que diz na Almeida Corrigida. Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Veja como o Zofar se dirige a Jó. Ele está dizendo assim, Jó, cara, sinto muito, meu. Né, eu até, na minha leitura do livro de Jó, né, antes de nós começarmos a gravar, meninos, eu estava lendo, e esse capítulo, esse versículo em especial, eu anotei aqui do lado, amigo da onça. Porque é possível que um amigo chegue para você e diga assim, Felipe, você está num sofrimento, imagina, você está num sofrimento, você perdeu seus filhos, você perdeu seus bens, a sua saúde está terrivelmente frágil, mesmo que você esteja errado, mesmo que Jó estivesse em pecado, imagine só um amigo seu chegar para você assim, Jó, o seu sofrimento não é nada, você precisava sofrer é mais. Isso aí que você está passando é pouco, para com isso. Deus devia te castigar mais ainda. Você imagina ouvir uma coisa dessa? Imagine você dizendo uma coisa dessa. Coloque-se no lugar não de Jó, mas de Zofar agora. Será que a gente já não fez isso? E veja, por mais que nós tenhamos erros, por mais que seja um erro, por mais que a pessoa tenha pecado, por mais que a pessoa tenha feito algo atroz. No livro do profeta Obadias, veja, eu quero que você preste bastante atenção no que eu quero dizer. Nós não estamos tratando aqui, irmãos, da questão da pessoa pecar e não ter ali uma consequência do erro. Não se trata disso. Veja, o contexto do livro de Jó é diferente. É um homem justo, inocente que está sofrendo. Então, tudo que nós lemos no livro de Jó, nós temos que pensar nessa perspectiva. Lá nos primeiros episódios eu disse, nós não podemos ler o livro de Jó com as falas isoladas, tá? Nós temos que ler o livro de Jó lendo o todo do livro, perfeito? Então, Obadias, ele vai chamar a atenção, né, de Edom, porque Edom fez para Israel, zombou de Jacó, por causa do sofrimento, do castigo de Deus sobre Jerusalém, do castigo de Deus sobre Israel, por conta dos muitos pecados que Israel cometeu. E Edom, ele zomba, ele destrói, ele chega na cidade vazia e comete mais violência contra o povo, contra a cidade. Só que o próprio Deus vai chamar a atenção de Edom, dizendo que ele não... veja o versículo 12, isso aqui é muito importante, irmãos. Mesmo que o sofrimento da pessoa, a consequência de que ela sofre seja por causa de um pecado, a gente tem que ter muito cuidado. Veja, Deus estava castigando Jerusalém, Deus estava castigando Israel por causa do seu pecado. É o contexto do livro de Obadias. Mas veja o que diz o verso 12 do livro de Obadias. Leio na NVT. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Versículo 13, não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Obadias, versos 12 ao 14. Veja,
Deus está chamando a atenção de Edom por meio do profeta Obadias, justamente porque Edom zombou, alegrou-se, ficou satisfeito com o sofrimento no dia da aflição que era justa. Veja, a aflição de Israel, em certos termos, era justa por conta dos seus grandes pecados de idolatria. Nós conhecemos a história, e quando eu falo justa, entendo o que eu estou dizendo, do ponto de vista da condenação do pecado, da idolatria, as maldades que o povo de Judá cometeu. Veja, era justo o sofrimento, digamos assim. Se você pega os livros dos profetas menores, você vai perceber tantas maldades. Você pega o livro de Amós, as denúncias que Amós faz sobre as práticas maldosas de Judá, de Israel, era justa, mas mesmo assim não dava o direito a Edom de ter satisfação no sofrimento, na aflição, na calamidade, mesmo de forma justa, de Judá. E pensa comigo, se Jó, e nós sabemos que Jó é inocente porque nós somos um leitor fora ali da situação, se Jó é inocente, mais injusto ainda é a maneira como Zofar trata Jó, como ele se direciona a Jó. Muito boa essa referência, eu não tinha pensado, sensacional, muito boa. Porque, primeiro, pelo fato de que Deus faz uma clara associação do fato de Edom é irmão de Israel, certo? Então, quer dizer, e aí a gente dá para pensar, todo mundo aqui que não é filho único, já passou por isso, daquele momento em que seu pai está chamando a atenção do seu irmão mais velho, mais novo, etc e tal, e você fica se alegrando por isso, né? Você fica se alegrando. Tá vendo? Eu falei bem feito, tal, etc. Né? E aí, o que acontece é que Deus chama a atenção de Edom, fala assim, peraí, o castigo do seu irmão é merecido, ele realmente mereceu o castigo, ele estava fora da posição. Agora, você não deveria ter se alegrado, você não deveria ter se aproveitado, né? Porque o livro de Obadias, a profecia de Obadias é justamente em cima disso. Eles se aproveitam da fragilidade momentânea de Israel, né? Eles ficam nas encruzilhadas, o povo de Israel tentando escapar e eles fechando encruzilhada, pega, tal. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, o que Deus deixa claro é o seguinte, Edom, o fato do seu irmão ter pecado não lhe dá o direito de querer desejar isso ou de acusá-lo de alguma forma, tal. E isso num contexto em que Israel merecia, né? Merecia o castigo, que dirá no que a gente está estudando que não é merecido, né? Não é por conta de um pecado, né? A partir do versículo 7, Zofar falará sobre um Deus misterioso. Se você ler aí, a partir do versículo 7, você vai perceber isso. Um Deus misterioso que não se pode conhecer. No comentário Bacon, né, do Antigo Testamento, há uma análise a respeito disso. Para Zofar, abre aspas, o homem não consegue de forma alguma compreendê-lo, ou seja, compreender a Deus em seu caráter ou em suas obras. A pergunta que eu faço, né, para eu fazer a transposição aqui para os meus amigos, para depois a gente continuar, é a seguinte: se Deus é tão misterioso, e Zofar ele faz essa afirmação, veja assim, versículo 7, acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Você pode, Jó. Então ele está afirmando que Deus é um Deus misterioso. Mas se Deus é um Deus misterioso, como é que Zofar sabe disso? O que leva a Zofar a entender que Deus é misterioso e afirmar que Deus é misterioso? Não estaria Zofar contradizendo-se? Se Deus é misterioso, como é que eu sei que Deus é misterioso? Uma vez que Deus não pode ser compreendido, Zofar não poderia saber como Deus é em sua natureza misteriosa. Zofar ele tem uma argumentação dogmática sobre Deus, mas ele mesmo se contradiz. Se Deus é misterioso, se Deus não se revela, se o caminho de Deus não é conhecido, se Deus, como ele diz, está no mais alto dos céus, ou no mais profundo abismo da terra, ou no mais vasto, é mais vasto que a terra e mais amplo que o mar, como ele diz aí no verso 9. Como Zofar conhece?
Veja que Zofar ele tem uma complicação aqui na sua fala. E isso vai dando para Jó muitas argumentações. Perfeito? E ele conclui, essa parte inicial, ele conclui insinuando que Jó não tinha sabedoria. A expressão no versículo 12, um homem falso ou um homem que é vão, tem o sentido literalmente de um homem oco, literalmente de um homem vazio, de um homem que não tem nada por dentro. Para nós hoje, é mais ou menos a ideia de Zofar está dizendo para Jó assim, depois de tudo que Zofar disse, isso só nos primeiros versículos do capítulo 11. Jó, você é um homem sem cérebro. E é interessante esse ponto de vista a respeito de um Zofar que afirma a respeito de um Deus todo cheio de mistérios, certo? De um Deus, versículo 7 e 8 que o Felipe destacou agora, quando ele fala com Jó, você poderá prescrutar, você poderá sondar os mistérios de Deus. Quer dizer, ele se mostra assim, eu sou conhecedor desses mistérios, eu conheço esses. Deus é um Deus misterioso, você não pode perscrutar, não pode conhecer, você não pode conhecer esses mistérios de Deus, mas eu conheço, Jó, eu sou advogado de Deus, Então Zofar se coloca nessa posição, o que me leva a pensar, e a gente sempre tenta trazer essa tônica aqui na escola bíblica no seu ouvido, a respeito das aplicações que nós conseguimos colocar nisso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Porque o que me vem à memória agora, meus amigos, é que quantas pessoas que nós conhecemos nos tempos atuais, nos cristãos modernos, quantas pessoas que nós conhecemos que tentam se apresentar como os conhecedores, os detentores dos mistérios de Deus, e essas pessoas, por conta disso, tentam se apresentar com algum grau de superioridade. Quantas pessoas que tentam ser um Zofar da vida, dizer assim, olha, eu tenho a revelação que vai desvendar os motivos pelas quais você está sofrendo, Eu tenho o mistério, eu tenho aqui o desvendar as respostas que você precisa. E aí, geralmente, essas pessoas se colocam em uma posição, como eu disse, de superioridade. É um Zofar, e hoje, na aula de hoje, o nosso objetivo é justamente se colocar na posição de Zofar para que não cometamos os mesmos erros que ele. É olhar para Jó como o Zofar olhou, mas tentar agir de modo diferente do que ele agiu. E aí, quando eu folheio as páginas da Bíblia Sagrada, eu sempre vou encontrar que as pessoas que porventura tiveram algum tipo de proximidade com Deus, algum tipo de intimidade com Deus a ponto de conhecer os seus mistérios, na maioria das vezes essas pessoas não tiveram posturas de superioridade. Ao contrário, essas pessoas humilharam-se a si mesmas. Você pega, por exemplo, o texto de Isaías, Felipe, quando Isaías ele contempla os mistérios do séquito do Senhor em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que a primeira reação desse homem que antes estava apontando o dedo para todo mundo, dizendo ai dos sacerdotes, ai dos príncipes, ai do povo, Aí quando ele vê os mistérios de Deus ali no capítulo 6 de Isaías, qual é a primeira reação que ele tem? Ele diz lá, ai de mim que vou perecendo. Quer dizer, então, ele não era um homem que, depois de conhecer os mistérios de Deus, ele tenta se colocar numa posição de superioridade. Ao contrário disso, ele se reconhece, ele sim, necessitado da misericórdia de Deus. E aqui, pensando, como eu disse, estudando a aula de hoje, os capítulos 11 e 12 do livro de Jó, nós vamos perceber que o que está muito evidente, nós já estamos discutindo isso desde as aulas anteriores, e o que está muito evidente aqui mais uma vez é a questão do pensamento, do raciocínio da retribuição, a teologia da retribuição. O que na aula de hoje eu quero chamar de maneira diferente, com um linguajar, com uma expressão muito conhecida dos nossos dias. O que Zofar tenta fazer é fazer uso, lançar mão do pensamento da teoria da semeadura, da lei da semeadura. E a lei da semeadura é uma regra geral que ensina que cada pessoa colhe o que planta, que nossas ações têm consequências. É a lei da física, causa e efeito.
Agora, esse ensinamento é bíblico, nós não podemos negar, né? Esse ensinamento, ele tem lá a sua base bíblica. Se você pega os textos de Deuteronômio 28, por exemplo, onde diz, olha, será que se vocês ouvirem a voz do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo quanto lhes manda, você pode conferir aí na sua Bíblia. Então, o livro de Deuteronômio 28, ele vai trazer justamente essa explicação, né? Obediência igual todos aqueles resultados que nós temos lá. Você será cabeça e não cauda, você emprestarás a muitos e não tomarás emprestado, etc., né? Então, a lei da semeadura toma como base esse texto de Deuteronômio 28, alguns outros do Antigo Testamento, e nos dias de hoje muitos cristãos usam alguns outros encaixes para sustentar também essa teoria. Você pega, por exemplo, o livro de Gálatas, no capítulo 6, e o verso 7 e 8 vai dizer, não se deixe enganar, né? Deus não se zomba, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então, o que nós precisamos pensar, o que nós precisamos definir aqui, é que esse ensinamento tem os seus limites. A lei da semeadura, ela tem sim o seu respaldo bíblico. Agora, o que nós precisamos esclarecer aqui é que essa teoria, esse pensamento, ele tem os seus limites, né? Ele tem lá, nós precisamos compreender que nem tudo funciona exatamente como nós imaginamos que funcionaria. O raciocínio de Zofar, ele toma por certo, por exemplo, você pega o raciocínio de Zofar, ele afirma categoricamente que os problemas de Jó são consequência de pecado. E que tudo que Jó precisa fazer, aí ele vem com uma fórmula ali pronta, né? Ele vem com um cálculo exato, e ele diz que tudo que Jó precisa fazer é se arrepender, e a partir daí a sua vida será bem-aventurada e feliz. Então, os limites desse pensamento da lei da semeadura, eles podem ser encontrados dentro da própria Bíblia, né? Lei da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Okay? Então, quando nós olhamos Eclesiastes 9, verso 11, o pensador, o sábio Salomão diz o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Olha o final do versículo. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então, esse é um dos limites da teoria, do pensamento da lei da semeadura, porque a partir do pensamento da lei da semeadura, e isso é algo muito evidente, principalmente na teologia da prosperidade, que diz o seguinte, semeie e você vai colher. Então, eu pego para alguém que está, como Jó, sofrendo, e é isso que Zofar faz, quando ele diz para Zofar, a resposta para que você saia dessa situação é você se converter, né? É você mudar a sua forma de agir, é você se arrepender, você orar, é você buscar. Só que tudo isso nós conhecemos que Jó já fez, que Jó o tempo todo não se afastou dos pés do Senhor, ele está a todo tempo, isso desde antes das aflições chegarem, como agora, ele está o tempo todo aos pés do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não colocar Deus dentro de uma fórmula da lei física e dizermos que Deus é uma questão de causa e efeito, que Deus ele é simplesmente aquele que você vai agir de uma forma e vai ter uma reação ali exatamente como nós esperamos. O nosso Deus, ele é um Deus especial, é um Deus que trata as questões de forma pessoal. E aí, amigos, nós entramos numa questão um tanto quanto delicada, porque eu iniciei minha observação, minha reflexão aqui, levando-nos a pensar a respeito do ponto de vista de Zofar, se colocando no papel de Zofar. E se colocando no papel de Zofar, vamos pensar que o seguinte, nós temos um Jó do nosso lado, ok? Nós temos alguém em sofrimento do nosso lado. Só que nós, geralmente, estando no papel de Zofar, e eu tenho certeza que é um papel que todo cristão já desempenhou alguma vez na sua vida, você está na figura, você está no lugar de alguém que
tem ao seu lado uma outra pessoa em sofrimento que vem até você, ou que está ao seu lado, e você se vê na obrigação, você se vê na responsabilidade de aconselhar essa pessoa, de orientar essa pessoa, tal. E aqui a questão que eu disse ser um tanto quanto delicada é que a gente tenta se policiar para não passar a mão, por exemplo, em um pecado, não passar a mão na cabeça de alguém que esteja pecando, né? E essa linha é muito tênue, essa linha é muito fininha, como eu costumo dizer aqui, já disse em episódios anteriores, é você caminhar no fio da navalha, porque imagine, por exemplo, que você está na posição de Zofar e não lhe existe a alternativa, não há a opção de você ficar calado, não há a opção de você estar ao lado dessa pessoa e simplesmente ignorar, de simplesmente agir como se nada estivesse acontecendo. Você é amigo, você precisa estar ao lado, você precisa aconselhar, você precisa fazer algo por essa pessoa, reagir de alguma forma para não mostrar indiferença. E aí, por um outro lado, você, como sendo um cristão conhecedor, um cristão servo de Deus, você não quer passar a mão na cabeça de alguém que esteja em pecado, e dá a impressão que os amigos de Jó eles estão tendo esse cuidado. Tanto é que, como o Felipe destacou, a fala de Zofar vai no seguinte sentido, de que quando ele diz assim, se Deus descesse, capítulo 11, versículo 5, quando ele diz assim, se Deus viesse aqui, Deus abrisse os seus lábios e falasse, ele provavelmente se posicionaria do nosso lado, Jó. Isso o Zofar falando. Então, quer dizer, você errou, você pecou e tal. E aí, a questão que eu coloco para que eu e você venhamos refletir é, se em algum momento nós estivermos na posição de um Zofar, tivermos ao nosso lado um Jó em aflição, em dificuldade, em sofrimento, o cuidado que nós temos que ter é que nós, em primeiro plano, não temos a visão do todo. Correto? Nós não temos a visão do todo, e essa visão ela pertence única e exclusivamente a Deus. Não à toa a Bíblia afirma categoricamente, o próprio Deus falando, minha é a vingança, diz o Senhor. E é por isso que apenas Deus pode se posicionar como juiz, apenas Ele é o nosso justo juiz, porque apenas Deus tem a visão do todo. Quando nós tentamos auxiliar a pessoa sem ter a visão do todo, nós, na maioria das vezes, cometeremos alguns equívocos, porque nós não temos a visão do todo. E é justamente isso que o amigo de Jó está fazendo. Ele está proferindo um juízo, ele está afirmando categoricamente que Jó peca, que Jó é culpado, que Jó está pagando, Jó está colhendo os frutos dessa sua semeadura de pecado. E aí ele está afirmando, só que nós sabemos que lá na frente Deus vai condenar as falas deles, né, dos amigos de Jó. Eles falaram coisas que não são retas a respeito do Senhor, ou seja, Zofar pecou. Zofar fez o que não era do agrado de Deus, justamente porque ele não tinha a visão do todo. Então vamos trazer isso para a nossa realidade. Estando nós na posição de um Zofar, tendo ao nosso lado alguém em sofrimento, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que nós não temos a visão do todo. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que, muitas vezes, cabe-nos mais estar ao lado da pessoa e agir, porque quando você pega o Evangelho de Cristo, o que mais, trazendo para o Novo Testamento, o que mais Jesus fez foi caminhar com pecadores. O que Jesus fez foi caminhar com pessoas totalmente desvirtuadas, marginalizadas. E qual que era a postura de Jesus em relação a essas pessoas? Era sempre uma postura a partir do ponto de vista da misericórdia, que é justamente o contrário que os amigos de Jó estão fazendo. Os amigos de Jó estão indo totalmente contrários à misericórdia. Então, se você que me escuta nesse momento está diante de uma situação, está sendo um Zofar, e tem alguém contigo precisando ser aconselhado, e alguém que talvez esteja sofrendo e você está sendo inclinado a condenar essa pessoa ao tempo todo por conta dos erros que ela cometeu, pondere esse ponto que nós estamos colocando aqui. De fato, a pessoa que errou, a pessoa que pecou, ela terá sim consequências. Se ela pecou, ela terá consequências. Mas aí eu lanço mais uma vez o raciocínio que o Felipe trouxe aqui muito bem a respeito de Obadias. Ainda assim, todo esse trâmite de pagamento por pecado pertence única e exclusivamente a Deus. Toda vez que o ser humano tenta ele por si só sentenciar qualquer outro ser humano por
conta de pecado, ele tenta fazer um tribunal e ele mesmo dar as regras, né, dar as penitências, a coisa não dá certo. A coisa não dá certo. Toda vez que o ser humano fala assim, ó, você pecou, a sua penitência é essa, faz isso e está resolvido. A coisa não dá certo. Ora, afinal de contas, é isso que durante muitos anos, né, e acho que até hoje ainda existe, a pessoa pecou, vai lá no padre, se confessa, o padre traça uma penitência, né, ó, faz isso e tá tudo certo. E nós sabemos que é totalmente antibíblico. É muito importante essa informação de nós termos cuidado de não criarmos tribunais, não é? E quando nós falamos criar tribunais, nós estamos dizendo no sentido de alguém está sofrendo, volte, lembre-se, a gente sempre está apelando aqui ao contexto da história de Jó. Alguém está sofrendo e nós rapidamente, apressadamente, elaboramos um tipo de juízo por conta daquele sofrimento, por conta daquilo. Volto a dizer, mesmo que justamente a pessoa esteja pagando, esteja consequentemente sofrendo algo pelo que ela fez, não é nosso papel, né? Como Zofar aqui, como os amigos de Jó, Bildade e Elifaz fazem, criar um julgamento baseado naquilo que nós acreditamos, baseados naquilo que nós pensamos sobre a pessoa, sem ter os fatos, sem saber o todo, como disse o Wellington. É muito importante que nós tenhamos um coração misericordioso nesse sentido. No capítulo 20, contém um segundo discurso, né, de Zofar. Nele ele lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão apenas dura e apenas de um instante, né? Na verdade, ele repete que os seus outros amigos já vinham falando isso, dizendo a Jó sobre essa teologia que ele introduz aqui. Pois bem, examinando, trazendo um ponto de vista aqui sobre o castigo, né, dos maus, né, dos ímpios, vamos examinar uma notícia. Por exemplo, pegamos um jornal e vemos uma notícia que dos ganhadores, né, de uma determinada prêmio de loteria, e com base nessa reportagem aí, a respeito dessas duas pessoas, né? Duas pessoas ganham esse prêmio. Vamos analisar que cada um deles é egoísta, pecador e moral. E quando lemos aqui esse capítulo 20 aqui, quando Zofar ele lembra a Jó que a prosperidade dos ímpios não passa de uma apenas ilusão, esse é apenas um exemplo que um mau sujeito que enriqueceu, ao passo de que o cristão pobre, merecedor, tem que continuar lutando, batalhando e sofrendo, né? Naturalmente, Elifaz, Bildade e Zofar lessem essa reportagem, né? Não teria visto esse artigo, né? Os três cuidadosamente rejeitariam qualquer evidência que pudesse questionar a sua teologia, o seu argumento. Então foi essa maneira que eles introduziram a Jó a versões de cada um. Foi isso que acabou com Jó e levou a confrontar seus amigos. Importante nós ver aqui no capítulo 20 aqui, quando o pastor Wellington leu, quando ele quis falar que Deus sempre pune os ímpios, e vemos aqui que não é bem dessa maneira. Os ímpios podem sim ser punidos, mas isso nem sempre parece acontecer conforme está descrito, conforme a teologia de Zofar foi introduzida. O que Jó finalmente clamava, na verdade, era encararem a realidade, né, no ponto de vista que eles
Porque vocês não enfrentam os fatos. Jó, ele sempre perguntava para eles: por que vocês não enfrentam os fatos? Porque não considera que nós sabemos que às vezes os maus sujeitos são, na verdade, abençoados. E que os maus sujeitos geralmente ganham o maior prêmio da loteria, ao passo que os bons servos de Deus lutam para sobreviver. O que Jó estava dizendo era pertinente aos seus amigos proferirem, distorcer a realidade para se apegar a uma teologia defeituosa. Mais adiante, Deus falaria com cada um deles. E vemos aí no capítulo 42 que Deus fala com cada um dos amigos de Jó. Jó, que lutava para compreender a Deus, apesar de evidências confusas, né, e até mesmo contraditórias, tinha falado o que é reto a respeito de Deus. Jó esteve disposto a desafiar não a Deus, mas as suas crenças a respeito dele. Os 3 amigos de Jó assumiram que Deus esteve em exata conformidade e com suas crenças e se recusavam a reexaminá-las, mesmo quando as evidências, naquele determinado momento na sociedade, questionavam essas crenças. Então, essa também é uma lição para nós, né? Para mim, para você. Muitas das vezes nós não dependemos a nossa confiança na nossa própria teologia, né? Mas sim estar confiante em Deus. A vida constantemente nos convida a nós reexaminarmos as nossas crenças a respeito de Deus, enquanto nós a pegamos firmemente na convicção de que Deus existe e nos ama e recompensa aqueles que o buscam. E essa foi a maneira que Jó encontrou essa força, né? Essa convicção de que Deus estava totalmente ao seu lado, e podemos confiar plenamente em Deus. Mas também não devemos ter essa confiança nas nossas próprias caminhadas, né? Na nossa própria compreensão, que possamos despejar nossa confiança só em Deus. Como finalmente aprendemos, como o pastor Elton falou, devemos se colocar no lugar de Zofar. Aprendemos muito nesse texto aqui com os amigos de Jó. O mau sujeito às vezes é abençoado nessa vida, enquanto o bom sujeito sofre. Quando os fatos como esse não se encaixam nos nossos escárnios teológicos, é o momento de descartá-lo, é o momento de nós repensarmos o que foi feito de errado e desenvolver melhor uma compreensão do nosso Senhor. E isso aprendemos aqui, dia após dia, com a palavra de Deus. E vemos aí que Jó, no capítulo 21, ele traz à tona aí a lei da retribuição e não se aplica a todas as esferas da existência humana e nem explica os caminhos do Altíssimo. É como Mateus fala, né? Capítulo 5, versículo 45, que diz: faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desce sobre o justo e sobre o injusto. O fato é que os amigos de Jó, eles não têm explicação para o problema do mal. Na tentativa de explicar o sofrimento de Jó, eles ignoram a complexidade do sofrimento humano, a complexidade daquilo que é viver na terra e, sim, passar por sofrimento. A gente precisa perceber e entender que, como o Joás disse, muitas vezes a nossa teologia, e quando nós falamos a nossa teologia, é a teologia que nós próprios elaboramos para defender as nossas razões, desconsiderando as outras que estão em torno da gente. Pois bem, meus amigos, que a partir desse estudo de hoje nós possamos refletir, e que eu não tenho dúvida que em algum momento da sua vida você já esteve na posição de Zofar.
e que nós possamos refletir e aprender que, ao estar nessa posição, tenhamos misericórdia do Jó que está ao nosso lado e possamos agir exatamente como Jesus agiria. Que Deus te abençoe